sobre como que a gente vai prevenir o câncer de mama, né? Então, atualmente existem diretrizes da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, a Sociedade Brasileira de Mastologia, elas aconselham que as mulheres iniciem o rastreamento para câncer de mama com mamografia a partir dos 40 anos. Algumas pacientes que têm história familiar positiva ou se enquadram em algumas síndromes genéticas de câncer, por exemplo, BRCA1, mutação, ou no BRCA2, ou até a síndrome de Li-Fraumeni, elas têm uma indicação individualizada, né, para fazer o rastreamento do câncer de mama antes dos 40 anos. Mas o que a gente preconiza mesmo é que as pacientes a partir de 40 anos façam o seu exame de rastreamento anualmente. Gostaria de falar para vocês sobre a importância de se fazer o diagnóstico precoce do câncer de mama. Então, para se ter uma ideia, a gente costuma fazer uma classificação, que é um estadiamento clínico, entre 1, 2, 3 e 4, dependendo do tamanho do câncer de mama, do envolvimento das ínguas, né, que são os nódulos linfáticos, e da presença ou não de metástase para órgãos à distância. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente tem uma paciente com câncer de mama estádio 1, são lesões pequenas, que por muitas vezes a gente só faz uma cirurgia, normalmente a gente faz um quadrante na mama, uma quadrantectomia, com análise da axila, normalmente a gente faz só uma análise de uma íngua isolada. Em seguida, muitas vezes a paciente vai ser avaliada se vai precisar quimioterapia ou não, e atualmente a gente tem alguns testes genéticos, principalmente o Oncotype DX e o MammaPrint. São testes que a gente pode abrir mão quando a gente está na dúvida se o paciente deve fazer quimioterapia ou se a gente quer evitar a quimioterapia. Então, por vezes, se o teste genético ele der um baixo risco, a paciente evita de fazer quimioterapia nesse estadiamento clínico e aí ela vai fazer só o seu tratamento hormonal, radioterapia e encerrou seu tratamento, vai fazer um segmento com o seu oncologista. Agora, por exemplo, para dar uma ideia, quando o paciente tiver o estadiamento clínico 3, já são lesões na mama maiores, a gente já tem um envolvimento nas ínguas da axila presente, né? Então a gente costuma fazer um tratamento mais intenso, costuma fazer 6 meses de quimioterapia, normalmente precisa fazer uma cirurgia mais agressiva na mama, por vezes mastectomia, esvaziar a axila, depois fazer radioterapia, tem alguns casos que a gente precisa complementar com quimioterapia e depois usar, nos casos indicados, hormonoterapia por 5 anos. Então, assim, para vocês terem uma ideia de que o diagnóstico precoce, além de ele aumentar a chance de cura, ele diminui o tratamento. Os pacientes precisam se expor muito menos a linhas de tratamento. Então, a importância de se fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama. Além de se fazer exames para se diagnosticar precocemente o câncer de mama, a gente também deve evitar ou reduzir os fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Existem fatores de risco que a gente pode evitar e existem fatores de risco que não tem como a gente mudar. Por exemplo, os fatores de risco que a gente consegue mudar é a exposição à anticoncepcional oral por mais de 10 anos, terapia de reposição hormonal, tabagismo, etilismo, sedentarismo, sobrepeso. Então, coisas que a gente pode parar de fumar, evitar beber, fazer atividade física, diminuir o peso, evitar sobrepeso, alimentação saudável, evitar frituras, gorduras. E existem alguns fatores que a gente não consegue mudar, por exemplo, os fatores genéticos que a gente herdou dos nossos pais. Atualmente a gente sabe que dos cânceres de mama, 10% deles, eles são genéticos herdados dos pais. Os mais comuns são a síndrome de mama e ovário hereditário, que é a mutação no BRCA1 e 2, e a síndrome de Li-Fraumeni, que no Brasil sua incidência é maior por conta de um tropeiro que no século XVIII acabou espalhando a sua herança genética da síndrome de Li-Fraumeni pela região sul e sudeste. Portanto, os fatores de risco que a gente consegue mudar, a gente deve evitar. E nos que a gente não consegue mudar, como os fatores genéticos, se a gente tiver uma história familiar de câncer de mama, outros tipos de câncer, a gente deve procurar um oncogeneticista para receber o aconselhamento genético.